Vamos falar sobre princípios do direito penal, parte 6. Nas aulas anteriores nós falamos sobre vários princípios e agora nós vamos falar um pouquinho do princípio do estado de inocência. O artigo 5º da Constituição Federal determina que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Significa dizer que enquanto houver recurso da parte da defesa e a sentença ainda tramitar em grau de recurso em alguma instância, não haverá a consideração de culpabilidade do acusado. Toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma a sua inocência enquanto não se prova a sua culpabilidade de acordo com a lei em processo público no qual se assegurem todas as garantias necessárias para a sua defesa. Daí que, mesmo que o acusado tenha antecedentes criminais, esses antecedentes não podem ser considerados como culpa, uma vez que só poderá ser considerado culpado após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Já o princípio da igualdade significa que o delinquente não pode ser discriminado em razão de cor, sexo, religião, raça. Nós já vimos em aulas anteriores que ele não pode ser discriminado pela prática de outras infrações penais e também não pode ser discriminado pelo fato de ser negro, pelo fato de ter optado, por exemplo, por uma relação homoafetiva ou de acordo com a sua religião. A igualdade jurídica consiste em assegurar às pessoas de situações iguais os mesmos direitos, prerrogativas e vantagens, com as obrigações correspondentes, significando tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais nos limites de suas desigualdades. Significa dizer que, devido à desigualdade que algumas pessoas se encontram em situação de vulnerabilidade, é justo que o Estado, por exemplo, possa fazer políticas públicas. E, no caso penal aqui, as situações de desigualdade jurídica fazem com que o Estado assegure os direitos para tornar mais garantido esse direito à igualdade. Vale ressaltar que nós temos também o princípio do ne bis in idem. Significa que ninguém deve ser punido duas vezes pelo mesmo fato. No âmbito da violência doméstica, nós já temos, por exemplo, o artigo 129, parágrafo 13, que foi acrescentado quando o homem pratica a violência doméstica em razão do gênero. Vale ressaltar que se eu tenho 129, parágrafo 13, já estou aumentando a pena pelo fato de ser uma violência de gênero, eu não posso colocar, por exemplo, o artigo 61, inciso 2, a linha F de faca, que diz crime praticado contra a mulher, porque eu já estou usando mulher para agravar o crime de lesão corporal. Então eu não posso colocar um agravante para agravar de novo, ou seja, ninguém pode ser punido duas vezes pelo mesmo fato. O princípio do ne bis in idem determina nas lições de Damásio de Jesus que ninguém pode ser punido duas vezes pelo mesmo crime, ninguém deve ser punido duas vezes pela mesma circunstância. O sujeito não pode ser responsabilizado penalmente por dois delitos por ter, por exemplo, subtraído uma única coisa móvel. Se ele subtrai uma única coisa móvel, é um único crime de furto. É exatamente esse tipo de punição que o princípio do ne bis in idem evita. O princípio da tipicidade é o ajustamento ou conformação da conduta humana, conduta típica, ação ou omissão, a um comportamento positivo ou negativo, a um tipo penal. Por exemplo, se A mata B, ele está tipificando, reproduzindo o que está previsto no artigo 121. Se A subtrai coisa alheia móvel de B, ele está tipificando o que está previsto no artigo 155. Portanto, a tipicidade é o enquadramento do fato material a uma norma penal. Se não houver esse enquadramento,
a pessoa não poderá ser responsabilizada. O princípio da exclusiva proteção dos bens jurídicos significa que o escopo imediato e primordial do direito penal reside na proteção de bens jurídicos essenciais ao indivíduo e à comunidade, dentro do quadro axiológico constitucional ou decorrente da concepção de Estado de direito democrático. E o que seria um bem jurídico primordial para o direito penal? O que seria essencial para a comunidade? Nós temos algumas normas que deixaram de ser consideradas crimes e algumas outras que foram agravadas. Por exemplo, no âmbito da violência doméstica, um exemplo é o assédio e também a importunação sexual. A importunação sexual era considerada apenas uma contravenção penal. Houve uma reforma no Código para ela se tornar crime. Já o assédio, que prevê, por exemplo, o ato do chefe assediar a própria secretária para o intuito de obter vantagem sexual, já é uma outra situação em que houve uma necessidade de uma proteção àquele bem jurídico que estava em evidência. Na próxima aula falaremos sobre a parte 7.